Graças e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez, hoje, quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, para mais um estudo bíblico, culto de doutrina, da Igreja Batista Missionária El Shaddai. Para quem não me conhece, eu me chamo Linaldo Lima. Quero mandar a paz e a graça de Deus para todos aqueles que estão ao alcance desse link de transmissão. Essa transmissão, esse estudo bíblico é fornecido, é proporcionado pela Igreja Batista Missionária El Shaddai, juntamente com a Congregação Batista Missionária El Shaddai no Timbi, Camaragibe, Pernambuco, Igreja Batista Missionária em Areinha, Camaragibe, também Pernambuco. Hoje chegamos ao nosso 17º e último estudo sobre a temática da ética cristã, e hoje nós falaremos sobre a ética da comunhão. Encerraremos esse tema hoje, e a partir da próxima quarta-feira começaremos um novo tema. E aí no final da aula, no final do estudo, nós divulgaremos para os irmãos. Como é de praxe, nós deixamos uns 2 a 3 minutos liberados antes de fazermos a oração e começarmos o estudo, para que os irmãos possam compartilhar o link dessa transmissão com as pessoas que você gosta, com seus grupos de WhatsApp, grupo de família. E lembrando que se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal da Igreja Batista Missionária El Shaddai no YouTube. Se inscreva, ative o sino das notificações e clique em curtir, dá um gostei aí, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Também, se você está assistindo a esse estudo pelo canal da igreja no Facebook, pela página da igreja no Facebook, não deixe de curtir a página da Igreja Batista Missionária El Shaddai, IBME Oficial. Curta a página da igreja e aproveite para participar da programação online, né? Então, mais ou menos isso. Já passou 1 minuto enquanto eu estou falando. E hoje nós vamos falar um pouco de comunhão, viu? Vamos ver se a gente consegue tirar alguns conceitos errôneos, alguns conceitos equivocados sobre comunhão, que algumas pessoas possam ter, e que outras já devem ter o conceito mais correto segundo as Escrituras Sagradas. Vamos lá, faltam mais 2 minutos. Toma água, compartilha esse link, chama as pessoas, vamos participar desse estudo bíblico. Hoje a gente tem assunto para conversar, para a gente aprender juntos a palavra de Deus. Estamos também, mesmo sabendo, estou de férias, estou na última semana das minhas férias, mas como estamos em fechamento do mês, que eu trabalho com vendas, a pressão está grande, mas se Deus quiser a gente vai chegar no objetivo da empresa. Vamos, olha aí, já se passaram uns 2 a 3 minutos, vamos fazer a nossa oração inicial e começar o estudo bíblico de hoje. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos, agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio de abrirmos os nossos olhos pela manhã, contemplar este dia que o Senhor preparou e pela graça que nos concedeste de chegar até este momento, te agradecendo, ó Deus, pelos livramentos, pelo pão que não deixas faltar na nossa mesa, pela nossa saúde, pelo ar que respiramos. Obrigado porque tu, mesmo sendo o Senhor do Universo, não morresse em meu lugar para me considerar uma pessoa importante. Muito obrigado, meu Deus, porque tu és o autor da minha salvação. Se o Senhor não tomasse a iniciativa e se o Senhor não colocasse o teu filho para morrer na cruz, nós estaremos perdidos. Obrigado porque tu és o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história. Sem ti nós não somos nada. Sem ti nós não podemos nada. Sem ti nós estamos perdidos. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor inefável, pelo teu amor, ó Deus, incomparável, pela tua graça e teu poder, porque tu nos sustenta e nos guia, porque tu seguras a nossa mão e nos faz estar tranquilos e conscientes de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abre o nosso coração nessa noite, ilumina nossas mentes para aprender um pouco da tua palavra, para aprendermos um pouco mais de ti e para buscarmos a tua face. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos logo colocar o estudo de hoje, para que os irmãos possam já ter acesso. 17º. E olha que começamos isso no começo da pandemia, viu?
começo da pandemia começamos, e estamos no 17º estudo, ou seja, o estudo começou na pandemia, termina agora o processo de retomada, mesmo sabendo que ainda estamos muito longe da erradicação dessa pandemia, mas o pessoal já está começando a fazer a retomada, e aí a gente já está junto com a retomada terminando esse estudo e vamos começar o próximo. Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Deixa eu voltar. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Vai ser o texto base da nossa reflexão de hoje. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, estando de acordo com uma só mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Humildade, conceito bíblico de humildade. Considerar o próximo como superior a si mesmo. Versículo 4. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e as coisas na terra, e as coisas debaixo da terra, e para que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse é o texto da nossa reflexão de hoje, e vamos falar de comunhão, e qual é o princípio bíblico de ética cristã sobre a comunhão. O que é que a Bíblia fala sobre comunhão? Então, de logo de cara, a comunhão não tem nada a ver. A comunhão, segundo a Bíblia, está longe de ser aqueles bate-papos que nós temos depois do culto, ou aquelas reuniões de café da tarde, chazinho, cafezinho. Vamos na casa dos irmãos para fazer comunhão, para ficar lá conversando, jogando papo fora, conversando sobre generalidades. Isso aí é amizade. Comunhão é outra história. Então, os amigos costumam ir na casa dos outros amigos para conversar sobre generalidades, para conversar sobre diversas coisas. Mas há problema nisso? Não, nenhum. O grande problema é quando se confunde amizade ou reuniões de amizade por reuniões de comunhão. Comunhão, biblicamente, é diferente de amizade. Então não é aquele bate-papo que nós temos depois do culto, que alguns irmãos dizem assim, fica mais um pouco para gerar comunhão. Ou seja, não é aquele bate-papo pós-culto, nem tampouco aquele bate-papo antes do culto. Vamos chegar cedo para a gente conversar um pouco, para gerar comunhão. Não necessariamente isso é uma comunhão, se não tiver os elementos que nós vamos apresentar aqui para a comunhão. Então reuniões, bate-papo, eu até anotei aqui, tem até as anotações aqui sobre falar sobre comunhão. Deixa eu ver aqui. Comunhão consiste no bate-papo no templo após o culto ou na cantina da igreja, acompanhado de um refresco, um cafezinho e bolachas. Venhamos e convenhamos, isso é uma delícia, isso deve ser feito, ok? Isso é gostoso demais. Se reunir para conversar com um bom cafezinho, isso é uma delícia. Então, se tiver, me chame, viu, que eu também quero fazer parte. Não tem problema nenhum não, pode me chamar. Mas não necessariamente é comunhão. Então, vamos lá. Ou também muitas vezes achar que comunhão é um piquenique feito pela igreja, ou um acampamento, pura e simplesmente acampamento para gerar comunhão. Não necessariamente é comunhão, certo? Então, vamos
Estou começando logo pelo que não é, para depois explicar o que é. E aí você vai entender que o churrasco pode ser utilizado para, o piquenique pode ser utilizado para, se os elementos que compõem a comunhão estiverem dentro dessas programações. Mas pura e simplesmente a programação não é comunhão. Então, piquenique em famílias da igreja, churrasco dos diáconos, churrasco dos irmãos, confraternização do final de ano. Então, não necessariamente é comunhão, se for somente essa programação. Vamos mais adiante. Agora vamos para a introdução da lição. O que é comunhão? Então vamos lá. Para chegar nela, a gente vai fazer um resumo sobre os fins dos tempos. Quando estudamos um pouco de escatologia, que é a doutrina cristã que trata das últimas coisas, aprendemos que tudo que vemos ao nosso redor vai um dia desaparecer. Isso é fato. Menos uma coisa: a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo nesse mundo vai se acabar, menos a igreja. E eu vou ter que colocar aqui mais uma explicação. Quando falamos igreja, falamos a igreja de Cristo, que ela é universal e invisível, e que está presente em todas as denominações genuinamente cristãs. Isso não quer dizer que é a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, não. Não tem um rótulo da igreja que vai para o céu, a igreja denominacional. Mas todos aqueles que são nascidos de novo e que foram transformados por Cristo, que estão na Presbiteriana, na Batista, na Congregacional, na Assembleia de Deus, na Metodista, enfim, todas aquelas que pregam o genuíno Evangelho de Cristo, né? Esses fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja não vai desaparecer. Porque o mundo pode se acabar, mas a igreja vai estar com Cristo para sempre. Então, no final de todas as coisas, restará apenas um povo, o povo de Deus. O Rei Jesus e seus súditos. O Rei Jesus e seus súditos. O Pai Celestial e seus filhos. O Senhor e seus servos. Não simplesmente um povo, mas um povo em comunhão. Uns com os outros e com o seu Redentor. E o que é comunhão, meus irmãos? Resta saber que esse povo vai continuar para toda a eternidade, vivendo em comunhão uns com os outros e com o seu Redentor, que é Cristo Jesus. Então, explicando sobre a verdadeira comunhão, comunhão é a tradução portuguesa mais comum da palavra grega koinonia. De acordo com o Novo Testamento, a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros em virtude da união com Jesus Cristo. Então, comunhão não é basicamente uma reunião interna. Comunhão é uma relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros através de Jesus Cristo. Então não é qualquer coisa, não é qualquer reunião, não é qualquer momento, não é qualquer relação. É uma relação em que eu tenho com você, meu irmão, através da minha relação pessoal com Deus, e que isso foi possível através da união com Jesus Cristo. Ou seja, só é possível ter comunhão se houver relação com Deus e a união com Cristo. Então não é possível ter união. Por isso que a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, entre o crente e o não crente. Tá compreendendo agora o que diz lá em Coríntios? Que não pode haver união ou comunhão entre a luz e as trevas, entre o crente e o não crente. Por quê? Porque o não crente não tem Cristo. Ponto. Ele é uma criatura criada por Deus, mas não está a serviço de Deus. Não foi alcançada por Cristo. Então, se não foi alcançada por Cristo, logo, o que você tem com ele é amizade. Comunhão, não. A comunhão só pode existir através de uma relação pessoal do cristão com Deus e com o próximo, pela união com Jesus Cristo. Resumindo, só pode haver comunhão entre o povo de Deus.
entre a igreja de Deus, entre os que fazem parte da igreja de Deus. Comunhão existe na relação pessoal do cristão com Deus e com os seus próximos através da união com Jesus Cristo. Então só é possível ter comunhão com o meu irmão em Cristo, com a minha irmã em Cristo. Essa é a primeira regra básica. Coloquei até aqui embaixo, não devemos confundir com o bate-papo na porta do templo, após o culto ou na cantina da igreja. Acho é isso mesmo? Característica da verdadeira comunhão. Olha que coisa linda. Tudo com base em Atos e em Coríntios. E nós vamos conferir no que está nas escrituras para que ninguém se perca. Quais são as características da verdadeira comunhão? Os cristãos, em primeiro lugar, dedicam tempo a estarem juntos para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências e tomar a ceia do Senhor. Atos 2, 42. Coisa linda. Diz assim: E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, a primeira característica da comunhão é que a dedicação dos cristãos, dos irmãos, para estarem juntos. Estarem juntos para quê? Para estudarem a palavra de Deus, compartilhar experiências. Que experiências são essas? Experiências com Deus. Eu contar minha experiência com Deus, juntamente com você, contando a sua experiência com Deus, e nós nos edificarmos na presença de Deus através dessas experiências também. E tomar a ceia do Senhor. Logo, por isso que não é comum e não é visto com bons olhos um cristão que falta a ceia direto. Porque a ceia é um dos elementos que celebram a comunhão na relação pessoal do cristão com Deus e com o próximo. Então, se não há preocupação em tomar a ceia do Senhor, se não há preocupação em compartilhar de momentos como a ceia do Senhor, então há um grande problema de não querer comunhão. E se não há comunhão, não há novo nascimento. Se não há novo nascimento, não há salvação. Então, mas só porque eu faltei uma ceia? A ceia é elemento de comunhão com Deus e com o próximo. Tem que fazer parte da agenda espiritual de todos os cristãos, por causa de um elemento simples que vai permanecer por toda a eternidade: a comunhão com Deus e com o próximo. Então, primeiro elemento. Primeira característica da comunhão é reunião para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências e tomar a ceia do Senhor. Segundo, os cristãos têm prazer em compartilhar os seus bens materiais com os irmãos necessitados. Atos 2, 45. Veja só. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens conforme cada homem necessitava. Era assim que os irmãos na igreja primitiva faziam. Claro, eles não ficavam paupérrimos, eles não ficavam pobres, eles não vendiam tudo, mas ele vendia o que sobejava, aquilo que estava em demasia, para compartilhar esses bens com aqueles que faltavam. Então, faz parte da comunhão você, como cristão, eu como cristão, ter prazer em compartilhar os meus bens materiais com os irmãos necessitados. Então, irmãos que têm muito apego a bens materiais, ninguém pode tocar no carro dele, que ninguém pode sentar no carro dele, que para socorrer alguém é cheio de protocolo, e para levar alguém para resolver um problema, para pegar aquela irmã mais idosa ou o irmão mais idoso na igreja, para deixar na sua casa, lhe custa, simplesmente quer pegar sua família e sair depois do culto. Tudo isso que vão minando as coisas, não é correto, porque no princípio bíblico de comunhão, um cristão tem prazer.
os cristãos, aqueles que foram alcançados por Cristo, têm prazer em compartilhar os seus bens materiais com os irmãos necessitados. O prazer dele é ver o cristão necessitado ficar semelhante a ele para não depender mais disso. Mas enquanto depende, eu tenho responsabilidade com meu irmão. Eu tenho dever com meu irmão. E aí você observa que os trabalhos de ação social na igreja é a maior agonia para ter adeptos, né? Então, os irmãos, os pastores, as irmãs da sociabilidade, os irmãos da parte de missões, tem que ficar apelando todos os meses para que vocês levem um alimento, para que eu leve um alimento para a igreja, para montar as cestas básicas, para ajudar os irmãos necessitados, né? Então, há um apelo gigante quando, se nós entendermos o princípio de comunhão, não precisa esse apelo, porque eu vou saber e vai ter alguém precisando de alguma coisa na minha igreja, no meu seio. E não necessariamente na minha igreja denominacional, na minha vizinhança. Tem irmãos que não fazem parte da minha igreja, que estão fazendo parte de outra igreja, que estão necessitados. E eu, como vizinho dele, como uma pessoa, como um irmão dele em Cristo, eu tenho que atentar para isso, para ajudar, independente se ele faz parte da minha denominação ou não. O princípio da comunhão não está preso a paredes denominacionais, não. Muito pelo contrário. Quem criou essas paredes denominacionais foram os homens. Mas os princípios de comunhão estão dentro do povo de Deus. Terceiro, os cristãos são unidos pelo Espírito Santo. A comunhão é a união dos cristãos pelo Espírito Santo. Segundo os Coríntios 13:13. Segundo aos Coríntios 13:13 vai dizer o seguinte. Segundo Coríntios capítulo 13, versículo 13. Todos os santos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, falando. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então os cristãos são unidos pelo Espírito. Em quarto lugar, os cristãos cooperam na obra do Evangelho. Eles cooperam na obra do Evangelho. Filipenses 1:5. Filipenses 1:5 vai dizer o seguinte: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, Paulo saudando os cristãos de Filipos, porque eles cooperavam com o Evangelho. Cooperar na obra do Evangelho está ligado a ir e pregar, a testemunhar, a contribuir para quem vai, a trabalhar em prol do reino para alcançar mais pessoas, a viver pela cooperação na obra do Evangelho, para que esse Evangelho seja difundido nos mais longínquos termos do mundo. Isso faz parte da comunhão. Cristãos em comunhão cooperam para a obra da redenção, para a obra do Evangelho. Esses são os 4 princípios, as 4 características da verdadeira comunhão. Ainda tem mais 3. São 7 ao todo. Então eu coloquei 4, tem mais 3. O quinto. Os cristãos compartilham as alegrias e os aspectos cotidianos da vida como verdadeiros amigos. Olha que coisa linda. Atos 2:46. Não é só generalidades, mas a generalidade ela é a consequência de uma vida de comunhão. Atos 2:46 diz assim: e perseverando todos os dias concordemente no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração e simplicidade de coração. Então, os cristãos em comunhão compartilham as alegrias e os aspectos cotidianos da vida como verdadeiros amigos. Estão juntos na alegria e na tristeza como se fosse casamento, partindo o pão, perseverando no templo, estando no culto, participando das programações, compartilhando necessidades, compartilhando os aspectos cotidianos da vida como verdadeiros amigos. Ah, mas só é meu irmão na igreja, eu não quero conversa com ele não. Tá errado. Ah, mas ela é minha irmã, mas eu não gosto, não vou, meu santo não bate com dela. Então, em primeiro lugar, tem alguma coisa diferente em uma ou em outra que não é Cristo. Porque se eu sou cristão
e meu santo não bate com o do meu irmão, que é a expressão que a gente usa, uma expressão católica. Então, ou ele não tem o espírito ou eu não tenho. O grande risco é meu, porque sou eu que digo que não bato com ele. Ele não bate com ele, não quero muita conversa não. É oi, oi, paz do Senhor, paz do Senhor. Tá errado, meu irmão. Comunhão não é isso não. Comunhão não é isso não. Comunhão se compartilha. Compartilhar não se compartilha longe não. Você pega um telefone sem fio que a criança gosta de brincar com um copo descartável, uma linha pegando o outro lado para fazer telefone sem fio, não. É juntinho, ó. Compartilhando necessidades cotidianas juntos. Convivendo juntos. Partilhando juntos. Esse negocinho de, mas eu não quero papo com ela, eu não quero papo com ele, eu estou muito bem aqui, não quero arrumar problema. Claro, você não tem obrigação de andar todos os dias com as mesmas pessoas. Você tem pessoas que têm mais afinidades. Mas a comunhão é estar junto. Não existe esse negócio, não bato, não quero, conversa, não. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. É viver juntos. Claro, não encangado nem na casa do irmão direto, porque, pelo amor de Deus, todo mundo precisa de privacidade também, né? Pelo amor de Deus. Mas é não se desviar nem usar expressões como o meu santo não bate com o dele, com o dela, eu não gosto muito dela, não vou muito com isso. Não. Se não vai, esteja perto para dizer, meu irmão. Se tem alguma coisa que está incomodando uma pessoa, nada como uma relação de comunhão para você expressar isso entre você e ela e Deus, usando a Bíblia para resolver essas diferenças, tratar essas diferenças e todo mundo viver em comunhão. É assim que a Bíblia ensina. Sexto lugar, os cristãos sentem alegria e expressam louvor. Isso é comunhão. E sétimo lugar, os cristãos confessam os pecados e recebem a purificação do sangue de Jesus Cristo para manter a unidade e o amor. Confessar pecados também uns com os outros é uma atitude de comunhão. Porque numa atitude de comunhão, quando se confessa pecados, quem está confessando, sente seguro de que ali é um porto seguro, o seu irmão, a sua irmã. E quem está recebendo, o irmão que está confessando seu pecado, pedindo perdão a Deus, está se sentindo no privilégio de participar de um sofrimento do seu irmão e com ele juntos, orar junto com ele para Deus o perdoar. E isso implica dizer que tanto um quanto o outro confiam em ambos e acreditam que ambos podem se fortalecer na presença de Deus. Com isso não tem espaço para fofoca. Não tem espaço para pegar o que ele está falando e sair dizendo na rua, vendendo para todo mundo e a vizinhança ficar sabendo. Né? Porque na comunhão a fofoca não existe. Na comunhão a fofoca não existe. Se tem fofoca, não tem comunhão. Porque no confessamento de pecados uns com os outros, eles oram juntos. Eles pedem a Deus o fortalecimento para que o irmão se fortaleça, a irmã se fortaleça e não cometa mais o pecado. Na confissão de pecados uns com os outros, as pessoas se fecham para glorificar a Deus e para pedir, primeiro, para que Deus tenha misericórdia daquele que está confessando e tenha misericórdia de si mesmo para que não caia naquele mesmo pecado que o irmão está cometendo ou cometeu. Então, não há espaço para fofoca. Se há fofoca, não é comunhão. É forte, irmão. Isso é forte. Aleluia. Falamos das características e quais são os fundamentos. Qual é o fundamento da comunhão? Né? O fundamento da comunhão é Cristo. Sem Cristo não há comunhão. Primeiro porque, ele não julgou o fato de ser Deus e ser Deus fosse algo de que não pudesse abrir mão. Ele abriu mão de ser, da sua posição na eternidade como Deus, assumiu a forma de servo, se humilhou, porque de Deus virar homem é humilhação, e se esvaziou, segundo ponto, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Então o fundamento da comunhão é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa comunhão. De maneira que só é possível ter comunhão se houver reunião em Cristo. Por isso que nós falamos desde o início. A comunhão é a relação pessoal do homem com Deus e com o próximo através da união com Jesus Cristo. Porque se Cristo não fizesse a obra, se Cristo não morresse na cruz, se Cristo não executasse o plano perfeito de Deus,
nós não teríamos possibilidade de conversar com Deus nem ter comunhão com o próprio Deus. Então, sem Cristo não há comunhão, porque Ele é o fundamento da comunhão. É porque Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Ele derrubou a parede da separação. Foi Ele quem derrubou o muro da separação, a parede que separava o homem de Deus, aquilo que tirava todo o princípio da comunhão do homem para com Deus. Foi Cristo. Sem Cristo não há comunhão. Ele é a base, Ele é o fundamento, Ele é o alicerce da comunhão. De sorte que só é possível ter comunhão um com o outro se Cristo for a base dessa relação. Amém? Mais adiante. Terceiro, falar de comunhão, falamos também de alguns mandamentos e falamos de mutualidades, né? E o que abençoada é mutualidade, né? O que significa mutualidade? Sue Heavily define assim: mutualidade se refere a um estilo de vida baseado sobre os mandamentos do Novo Testamento, a respeito das coisas que os cristãos fazem uns aos outros e uns em favor dos outros, para externar o seu mútuo amor e unidade. E também a respeito das coisas que eles evitam fazer uns para os outros, a fim de preservarem esse amor e essa unidade. Basicamente, são considerados mandamentos recíprocos. Descreve situações em que uma pessoa faz por outra aquilo que a outra faz por ela, e que uma pessoa não faz por outra aquilo que a outra pessoa não faz por ela, com um princípio simples: manter amor e unidade, né? Externar o amor e a unidade e manter o amor e a unidade. Significa aquilo que você quer que o homem faça, que os outros façam por você, você faz primeiro, e aquilo que você não quer que os outros façam com você, você não faz para ninguém. Esse é o mandamento do Novo Testamento. Por isso que a Bíblia diz: se o teu inimigo quiser andar contigo 1 milha, anda com ele 2. Orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e abençoai os que vos maldizem. Então, no princípio da comunhão, a mutualidade significa mandamentos recíprocos. Eu não vou fazer o mal para o meu irmão. Eu não vou falar aquilo que o desagrada, porque eu não quero que ele fale aquilo para mim que desagrada. Eu não vou fazer aquilo que o irrita, porque eu sei que aquilo irrita ele, eu não vou fazer. Como também não quero que ele faça aquilo que vai me irritar. Então, mutualidade nada mais é do que mandamentos recíprocos, onde as pessoas fazem por outra aquilo que as outras fazem por ela. E uma pessoa para externar amor e unidade, e aquilo que as pessoas não fazem por outras, porque elas não fariam sobre si, por ela, para preservar também o amor e a unidade. É a relação onde é melhor viver em paz do que estar certo. Aquela relação que é mais ou menos o que acontece no casamento, né? É melhor estar em paz do que estar certo. Então a razão muitas vezes faz perder a comunhão. Então a razão, que por si só é mental, a razão nem sempre é o melhor caminho para a comunhão. Porque muitas vezes eu posso insistir em estar certo porque eu estou racionalmente certo, mas aquilo não vai me levar a lugar algum, não vai me fazer ganhar nada, não vai me fazer vencer nada nem ninguém. Então é melhor estar em paz do que estar certo. Amém? Então esse é o terceiro ponto. E conclusão. Chegamos no final do estudo. Espero que os irmãos tenham entendido. Espero que os irmãos tenham entendido esse princípio básico de comunhão. E a conclusão vai com base em algumas perguntas. A primeira delas: esta lição mudou de alguma forma o seu conceito de comunhão? Se não, pelo menos solidificou o seu conceito. Reforçou o que você já conhecia de comunhão. Se mudou a sua forma de entender o que era comunhão, amém. Vamos viver agora da forma que a Bíblia ensina sobre comunhão. Segundo ponto. Segunda questão, segunda pergunta. A vida de Jesus me ensina que não posso ter plena comunhão com meu irmão se não estou disposto a renunciar a mim mesmo? Vamos lá. A pergunta vem no final. A vida de Jesus me ensina que não posso ter plena comunhão com meu irmão
se não estou disposto a renunciar a mim mesmo. Lembre-se, ele renunciou o posto de ser Deus na eternidade. Abriu mão, não tomou como vantagem o fato de ser Deus, mas se esvaziou de ser Deus, né? Se esvaziou de si mesmo, se humilhou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, morte de cruz. Pelo qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de sobre todo nome. Ou seja, só pode haver comunhão. Ou seja, para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus, Jesus abriu mão de si mesmo. Então, a vida de Jesus ensina que eu não posso ter plena comunhão com meu irmão se eu não estou disposto a renunciar a mim mesmo. Ou seja, comunhão não é você gostar somente de quem gosta e quem dá amém para o que você fala. Muito pelo contrário. O contraditório é permitido na relação de comunhão. Eu discordo do meu irmão discorda de mim. Mas na comunhão, eu tenho que abrir mão de mim mesmo para manter a comunhão com meu irmão. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? Deixe o seu comentário aqui e a gente vai, depois do estudo, a gente vai compartilhar com os irmãos, tanto aqui no chat do YouTube ou do Facebook, como também no grupo da igreja no WhatsApp, né? Se você concorda com isso, deixe seu comentário. Se não concorda, também deixe seu comentário e a gente vai debater um pouco sobre isso. Em terceiro lugar, será que eu tenho colocado em prática pelo menos 3 mutualidades da lista apresentada nesta lição? Tem algumas listas, deixa eu ver se eu tenho algumas listas de mutualidade aqui. Vamos lá. Vamos lá, algumas listas de mutualidade. Foi bom eu ter lembrado disso, que eu tinha esquecido de passar para os irmãos. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Romanos 12:16. Não nos julguemos mais uns aos outros. Romanos 14:13. Acolhei-vos uns aos outros. Romanos 15:17. São listas de mutualidade, mandamentos recíprocos. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Perdoando-vos uns aos outros. Efésios 4:32. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Eu estou enfatizando porque são mandamentos que geralmente as pessoas usam para dizer assim, isso é muito difícil, isso é muito complicado, isso é difícil, mas é difícil mesmo. E ninguém está dizendo a você que é fácil, não. E ninguém está lhe chamando para viver a vida fácil, não, porque vida fácil vai fácil. Com Cristo é assim, renúncia, negue-se a si mesmo, ô glória. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Colossenses 3:16. Deveis amar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:9. Consolai-vos, pois, uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:18. Vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5:13. Tem mais, eu vou citar todos para ninguém dizer que tem desculpa que não tem mandamento de mutualidade. Vamos lá. Exortai-vos mutuamente cada dia, ou seja, alerte. Tá fazendo errado, não deixa ele errar para você dizer, ó, tá vendo o irmão ali? Errou. Mete o pau em cima dele. Não. Exortai-vos. Alertar. Se tá insistindo e tá achando que você tá enchendo o saco, continue enchendo o saco. Se ele tá fazendo errado, se vai fazer errado, alerte, insista. Não vá por aí. Esse é o seu papel, esse é o meu papel, esse é o nosso papel. Hebreus 3:13. Consideremo-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tiago 5:16. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. 1 Pedro 4:10. No trato de uns para com os outros, cingi-vos de toda humildade. 1 Pedro 5:5. E, para finalizar, mantemos comunhão uns com os outros. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Então, será que eu tenho colocado em prática pelo menos 3 mutualidades da lista apresentada nesta lição que eu acabei de vos apresentar? Se não, volte esse vídeo,
anote cada referência bíblica. Vamos fazer exercício diário, vamos ler, vamos colocar em prática para que a cada dia nós possamos ser cristãos melhores. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Finalizamos aqui os estudos sobre a ética cristã, finalizando com a ética da comunhão. A partir da próxima quarta-feira, começaremos princípios bíblicos básicos de teologia cristã a partir de quarta-feira. Então, teremos 17 aulas sobre Deus, conhecendo tudo que a gente tiver ao nosso alcance para conhecer sobre Deus. Quem é Deus, o nome de Deus, como ele se revela, quais são seus atributos, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, e assim sucessivamente. São 17 aulas sobre isso. Então, na teologia de Deus, né? Como ele se revela, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade, falar sobre isso. Terminando, teremos 17 aulas sobre o Filho. Quem é o Filho? Pessoa dele como Deus, estava no princípio como Verbo, e assim sucessivamente. Terminou as 17 aulas sobre o Filho, vamos para 17 aulas sobre o Espírito Santo. E aí vamos entender a função do Espírito Santo, o que é que ele faz na igreja, qual é o papel dele na igreja hoje, e assim sucessivamente. Terminou as 17 aulas sobre ele, nós vamos para a eclesiologia, 17 aulas sobre a igreja. A igreja. Então, Deus, Cristo, Espírito Santo e igreja. A teologia, o que é a teologia? O princípio bíblico de teologia sobre esses 4 pilares da igreja, né? E aí começaremos já na próxima lição, na próxima quarta-feira, no primeiro estudo sobre teologia cristã, que basicamente vai trazer para você um curso básico de teologia sem os jargões teológicos. Nós vamos fazer teologia com base na Bíblia. Então é teologia cristã, vamos trazer conteúdo sobre isso, para que os irmãos possam aprender mais um pouco e a gente possa ter, e também fundamentar os irmãos para preparar sermões, para preparar estudos bíblicos. Então nós vamos trazer doutrina bíblica através da teologia, né? Então eu espero que os irmãos se preparem, tragam um caderninho, preparem um caderninho para a gente aprender junto, para a gente estudar junto. E se Deus assim permitir, nós vamos crescer e continuar aprendendo como foram nessas 17 aulas, nesses 17 estudos sobre ética cristã. Amém? Que o Senhor, ele pois, nos abençoe. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelo estudo de hoje. Oremos. Bendito e eterno Pai, nós te agradecemos pelo estudo de hoje. Te agradecemos por esses 17 estudos sobre ética cristã. Muito obrigado, Senhor, por todos esses momentos que o Senhor nos fez aprender na Tua Palavra, que nós possamos aplicar todo o conhecimento adquirido à nossa vida diária, ao nosso dia a dia, à nossa prática de vida, para a glória do Teu nome. Senhor, nos capacita, nos orienta e nos faz sermos cristãos melhores do que ontem. Nos faz viver uma vida de santidade, de comunhão contigo e com meu irmão. Tira todas as barreiras que impedem a comunhão com meu irmão. Tira tudo aquilo que não te agrada, que impede a comunhão com os meus irmãos. Tira em nome de Jesus o conhecimento errado, a ignorância sobre a comunhão, para que nós possamos viver em comunhão uns com os outros. Que nós possamos nos perdoar, Pai, uns com os outros. Que se há alguma barreira entre irmãos que estão escutando esses estudos, que estão participando desses estudos, que seja quebrada em nome de Jesus. Que, ó Deus, em nome de Jesus, nós possamos nos perdoar, nós possamos confessar os pecados uns com os outros, nós possamos exortar uns aos outros, vivendo sempre na vida de acordo com a palavra, com a Tua palavra, de acordo com os princípios do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, nos concede uma noite de sono maravilhosa. Nos permite, se o Senhor assim permitir, que o amanhã chegue para nós, uma manhã de vida de comunhão contigo, de relacionamento contigo, de aprofundamento na vida contigo e de cada vez mais vigilância para não pecarmos como pecamos hoje. Sobre esses pecados que te pedimos também perdão e que o Senhor nos prepare para vivermos e para corrigir esses pecados e para viver uma vida de santidade a cada dia. Muito obrigado por tudo, meu Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Citando o Salmo 4, verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que o Senhor continue nos abençoando,
em nome do Senhor Jesus. Amém. E até o próximo estudo, se Deus assim permitir.